Olá, queridos, paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra sobre corpo de Cristo, sobre discernimento da ceia. O Senhor tem falado muito comigo a respeito deste assunto. É um assunto que eu confesso para vocês que Deus tem me incomodado com esse assunto para compreender, para discernir o que de fato é discernir o corpo de Cristo, porque eu tenho visto que muitas pessoas elas não compreendem, elas não discernem, elas não estão dispostas a discernir o corpo de Cristo e por isso há muitas pessoas que inclusive o apóstolo Paulo fala na igreja de Corinto, que há muitas pessoas que adoeciam, há pessoas que dormiam e há pessoas que já haviam sido mortas espiritualmente por não discernirem o corpo de Cristo. E hoje é uma das coisas que mais tem afrontado a Deus, a santidade de Deus, é a igreja do Senhor, ela não compreender, ela não estar disposta, ela não querer discernir o corpo e o sangue de Jesus. E por isso há milhares, há multidões de pessoas vivendo uma vida muito aquém daquilo que as Escrituras dizem, uma vida de mornidão, uma vida de dormência espiritual, uma vida de morte espiritual, uma vida de doença espiritual, por não discernirem o corpo de Cristo. Então, a Bíblia diz lá no verso 32 do capítulo 11 de 1 Coríntios, que nós precisamos ser julgados e disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, toda a igreja genuína, ela recebe ferramentas necessárias para ser julgada pelo Senhor, para ser julgada a si mesma, para que ela não seja condenada com o mundo. Então, uma falsa igreja, um falso povo, uma falsa comunidade, ela vai ser, junto com o mundo, julgada para condenação, porque se recusa a discernir o que é o corpo de Cristo. Então nós precisamos fazer esse análise, se nós estamos de fato compreendendo o que é viver a unidade do corpo de Cristo. E lá no livro de João, no capítulo 6, no verso 36, Jesus ele diz: na verdade eu vos digo que se não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E no verso 54 ele diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é tão sério, isso é muito sério. A Bíblia diz que Jesus, quando ele fala essa palavra, muitos dos seus discípulos que acompanhavam o abandonaram porque era duro demais essas coisas e eles não queriam de fato compreender o que Jesus estava falando. Então, hoje para mim e para você, a palavra continua sendo a mesma. Ele diz que na verdade, se não comerdes da vossa carne, ou seja, se não comerdes da carne e do sangue dele, não há vida em vós mesmos. E que quem come da carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna e ele ressuscitará no último dia. Então, não discernir o corpo de Cristo de fato entrar em condenação, entrar para ser julgado, para ser condenado com o mundo. E é impossível as pessoas discernirem o corpo de Cristo se elas não estiverem dispostas a compreender pelo Espírito e a viver essa vida inteiramente ligada com Cristo. Quando Jesus falou de carne e sangue, ele falou que tem que estar tão aliançado com ele, tem que estar tão unido com ele como a carne e o sangue. E assim, então, uma vez que no meu individual eu estou tão unido com Cristo como carne e sangue inseparável, que jamais se desconectam, porque ali é a vida.
Então, a partir desse momento, eu consigo discernir o corpo de Cristo, que é ter comunhão com os meus irmãos, é viver uma vida sacrificial em favor da igreja, em favor do próximo, em favor da comunidade da fé. Sem isso, ele diz que não há vida, ele diz que há morte, ele diz que há condenação, ele diz que há perdição eterna. Então, discernir o corpo de Cristo talvez seja algo hoje que a igreja precisa avançar sobre este assunto e mergulhar nesse entendimento. A vida com Cristo, ela tem que ser ela tem que ser inegociável, tem que ser inseparável, assim como o sangue é da carne, para que haja vida no corpo. Forte abraço e Deus te abençoe, e pense sobre esse assunto, reflita, estude mais, e você, buscando o Espírito, você vai compreender o que é discernir o corpo e o sangue de Jesus, para então você não ser condenado com uma falsa igreja e ser julgado com o mundo. Deus te abençoe.